Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Venho trazendo aqui uma mensagem poderosa e abençoada da parte do Senhor Jesus, a qual Ele vem tocando no meu coração. E essa mensagem, ela fala de libertação, que você venha tomar posse. Amém? E a mensagem se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz: Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém? O povo de Israel habitou na terra do Egito por cerca de 400 anos. E dentro desses 400 anos, eles acabaram tornando escravos de Faraó, tornando escravos do Egito. Depois da morte de José e de seus irmãos, surgiu-se um novo rei, um novo faraó, cujo esse faraó, ele viu que os hebreus, os israelitas, o povo de Israel, eram mais numerosos e mais fortes do que o povo do Egito. Então ele teve medo, ele ficou com medo, pensando ele que o povo de Israel ia pelejar, ia guerrear contra ele. Mas só que ele fez um decreto no Egito, a qual pegasse todas as crianças recém-nascidas, novas, e jogasse no rio, lançasse dentro do rio Nilo, para que eles não viessem se tornar mais numerosos ainda. Só que a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por cerca de 3 meses. E depois desses 3 meses, ela pegou a criança, colocou dentro de um cesto e colocou dentro do rio Nilo, a qual a correnteza ia levando o cesto com a criança dentro. E sua irmã Miriam, ela acompanhava até onde o cesto ia chegar. E teve um, um momento em que a filha de Faraó, ela vinha tomar banho naquele rio, ela vinha se lavar naquele rio. E quando ela se deparou com um cesto parado na beira, então ela pediu para que suas servas pegassem o cesto. E pegando as suas servas o cesto e entregando à egípcia, ela abriu o cesto e viu que era uma criança, era um bebê, um homem recém-nascido, era um hebreu. E ela teve compaixão e queria criar a criança para ela, mas vendo Miriam, sua irmã, que a egípcia tinha pegado o menino, dirigiu-se até a ela, perguntou se queria que arranjasse uma ama, uma hebreia, a qual viesse cuidar da criança, porque ainda era nova. Então ela pediu que fosse depressa atrás de uma. Então a própria Miriam trouxe a sua mãe, a mãe de Moisés, para criar o menino. Então a egípcia pediu para que a mãe de Moisés, a própria mãe de Moisés, criasse ele por cerca de um bom tempo, para que ela viesse desmamar, crescesse um pouco e ficasse forte. E aí sim ela ia vir adotar. E assim aconteceu. Teve um tempo em que Moisés, a egípcia, veio adotar Moisés, tomou Moisés de volta para ela e criou Moisés com os ensinamentos dos egípcios, criou Moisés como príncipe do Egito. E passados tempos, Moisés cresceu, tornou-se jovem e adulto. E teve um momento em que, um dia, em que Moisés viu um hebreu, um escravo, sendo maltratado por um egípcio, a qual Moisés viu e se rebelou-se contra esse egípcio, chegando a tirar a própria vida do egípcio. E Moisés matou o egípcio e o enterrou. Mas só que o povo que estava ali viu o que Moisés tinha feito e disseram a Faraó. E Faraó começou a perseguir Moisés.
Então Moisés, ele fugiu para a terra de Midian, no deserto, a qual lá ele conheceu a sua esposa Zípora. E lá casou-se e teve um filho. E esse rei a qual perseguia, esse faraó a qual perseguia Moisés, ele morreu. Então surgiu um novo faraó, que era o filho do primeiro faraó que morreu, que perseguia Moisés. Então ele herdou o trono, ele que era o sucessor. E o nome desse faraó era Ramsés. E Moisés acabou se tornando pastor, cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. E teve um dia que Moisés estava no deserto, acampando no deserto, com o rebanho, e o Senhor se revelou para Moisés numa sarça ardente. E então, ali naquele momento em que Deus se revelou para Moisés, Deus falava para Moisés que ele ia ser um líder, um libertador, a qual ia ajudar a livrar o povo de Israel das mãos de Faraó. Lá no capítulo 3, do versículo 10, a palavra de Deus diz: o Senhor dizendo para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, Moisés ele voltou para o Egito com essa ordem, a qual Deus deu a Moisés. E chegando Moisés e Arão, que é outro, o seu irmão Arão, iam até a Faraó, falar com o Faraó. Eles levavam a mensagem que Deus falou para Moisés a Faraó. E lá no capítulo 5, do versículo 1, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E então essa era a ordem que Deus que Moisés levou a Faraó. Mas só que Faraó, ele não dava ouvidos, ele não dava a mínima para que Moisés falava. Então, cada vez mais que Moisés falava com o faraó ele dobrava o trabalho dos escravos. Cada vez mais o trabalho ia ficando mais duro, a servidão ia ficando mais dura. E teve um momento em que a mão de Deus pesou sobre o Egito, a qual Deus enviou 10 pragas no Egito. E na 10ª praga veio tirar a vida de todos os primogênitos dos egípcios. Veio morrer os filhos dos egípcios, homens, mulheres, veio morrer os primogênitos. E então, naquela 10ª praga, veio também morrer o filho de Faraó, a qual ia herdar o trono. A praga lá que Deus lançou sobre o Egito tirou a vida do filho de Faraó. E foi no exato momento em que Faraó deu a ordem a Moisés que levasse o povo para adorar, para servir o Deus de Israel no deserto. Faraó permitiu que o povo fosse. E então Moisés ali ajuntou-se com o povo e se direcionou-se até o deserto, a qual eles iam celebrar a festa. Essa era a ordem que Deus tinha dado a Moisés. E o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Assim como Deus ele libertou o povo de Israel das mãos de Faraó, assim Deus quer te libertar desse mundo de engano. Assim Deus quer te libertar desse mundo de mentiras. Quantas e quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo inimigo? O inimigo ele tem escravizado muitas pessoas. O povo de Israel passou um bom tempo sendo escravizados pelos egípcios. Assim tem muitas pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, pelo inimigo. Mas Deus quer te libertar. Deus quer te libertar dos vícios, dos prazeres da carne, dos caminhos pecaminosos, dos maus caminhos de
coisas que nos tira a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus, pois Ele é santo. Amém? Por mais difícil que seja, mas vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você vai suportar. Levante-se, você não é escravo. Deus, Jesus, te fez livre. Você hoje é livre, por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós era como ovelhas, nós andava desgarrados, mas Jesus veio, pagou o preço para que eu e você hoje para que eu e você hoje tivéssemos livre. Nós somos livres. Lá no livro de Isaías, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus diz, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Assim fala um pouco do sofrimento que Jesus passou para que hoje você fosse livre. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos, olha aqui o que a palavra diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Tudo isso por amor. Jesus pagou o preço por cada vida, por cada alma aqui na terra. Para quê? Para que hoje seus pecados fossem perdoados, para que hoje seus pecados fossem justificados, para que hoje seus pecados fossem purificados por meio de Jesus. Está pago. Você é livre. Por mais difícil que seja, sair desses vícios. Tantas pessoas que estão aí presas no vício do alcoolismo, no vício das drogas, acorrentados. Quantas pessoas estão aí presas na ansiedade, no medo, no adultério, na idolatria. Quantas pessoas estão acorrentadas, mas Deus quer te libertar. Mas para que Deus venha te libertar, você deve abrir a porta do teu coração. Continuando lá em Isaías, no capítulo 61, assim a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui, o Espírito de Deus está sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: proclamar a liberdade aos cativos. Você é livre, por quê? Porque Jesus te fez livre. Abertura de prisões aos presos. Amém? Por mais difícil que seja, Jesus ele vai te fortalecer. Por mais difícil que seja, Jesus ele vai te fortalecer. Ele vai te encorajar para que você venha suportar os desejos, para que você venha suportar os dias maus, venha suportar as tentações. Teve um momento em que o povo de Israel queria voltar para o Egito, porque teve um momento a qual eles se depararam entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó que vinha perseguindo. Por quê? Porque após a saída do povo de Israel do Egito, Deus permitiu que Faraó perseguisse o povo de Israel. Então Faraó reuniu ali todos os seus cavaleiros, todo o seu exército, e foram atrás dos israelitas, dos hebreus. E teve um momento ali a qual a história conta que Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho e todo o povo passou de pés enxutos. E seguindo eles, o povo
povo, os soldados, os cavaleiros de Faraó, seguindo eles, também adentraram no mar. Mas teve um momento em que Moisés, depois que o povo passou, Moisés fechou o mar, e ali veio morrer todos os cavaleiros, todos os exércitos de Faraó, todos os egípcios vieram morrer. Por isso, assim como eu comecei no início do vídeo, assim o Senhor salvou Israel das mãos de Faraó, e assim o Senhor vai te salvar. Vai ter momentos que Deus vai permitir que as tentações venham. Vai ter momentos que Deus ele vai permitir que os momentos difíceis aconteçam, mas para quê? Para que você venha se tornar dependente dele. E é isso que nós devemos ser, dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. Nós devemos se tornar dependentes de Deus. Por quê? Porque Ele é que nos fortalece. Ele é que vai nos encorajar, que vai nos dar força para que nós venhamos suportar nos dias maus. Assim como o povo, assim como Deus, Ele era com o povo e Ele era com Moisés, assim será Deus contigo, Deus na tua vida. Liberte dos seus maus caminhos. Busque a Deus enquanto se pode achar. Assim como Deus levantou Moisés como libertador do seu povo, assim Deus ele vai te levantar como libertador no meio da tua família, para que você também venha ser instrumento de Deus para libertar das mãos do inimigo. Amém? E para finalizar e para encerrar esse vídeo, vou deixar uma mensagem. Assim Deus falou para Moisés, e assim Deus pede para que eu fale para você. Êxodo capítulo 3, do versículo 12. Assim diz o Senhor para você: certamente eu serei contigo. Deus vai estar contigo. Amém? Que você venha tomar posse dessa mensagem, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.